Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou falar de um livro que eu não conhecia, mas que meu pai pegou emprestado de uma colega dele. E quando ele me disse que era muito bom, eu quase implorei pra essa pessoa emprestar também. E eu consegui. Mas esse livro é A Conspiração Franciscana, do John Sack. E é baseado na história real do São Francisco de Assis e na Ordem Franciscana mesmo. E sobre como a Ordem se separou e onde estava o corpo de São Francisco. A história real é que, alguns anos depois da morte do São Francisco, algumas pessoas da ordem queriam seguir à risca as pregações de São Francisco e viver na pobreza, e outras pessoas não, porque uma ordem com dinheiro seria uma ordem com poder. Então, aquilo ali deu uma ruptura na ordem, e o corpo de São Francisco foi escondido realmente, foi descoberto muito tempo depois, e deu pra ver que o autor conseguiu fazer uma pesquisa muito grande sobre isso e botar no livro. O nosso romance mesmo começa com o Frei Conrad, que é um dos freis que vivem na pobreza. Ele vive isolado nas montanhas, mas ele recebe um mensageiro do preceptor dele com uma mensagem bem estranha, até porque esse preceptor já tinha morrido. Então ele sabia que alguma coisa estava acontecendo e que ele ia ter que sair da vida isolada dele e voltar para Assis e pesquisar sobre isso. E esse mensageiro acaba se tornando uma personagem também bem importante, que na verdade é uma menina. E quando Conrad descobre que é uma menina, ele fica quase enlouquecido, porque tecnicamente eles não podiam nem estar no mesmo quarto. A procura do mistério, o que significava a mensagem, onde está o corpo de São Francisco, e por que tem alguns padres matando outros da própria ordem, sabe? E nessa busca, o Conrad, ele acaba duvidando de si mesmo, acaba duvidando da própria fé, porque ele não sabe mais se o São Francisco está enterrado, se foi escondido. Ele não tem nem ideia do que está acontecendo, então ele acaba duvidando de tudo, assim. É bem interessante ver essa evolução do personagem, ver toda essa mudança. E a escrita dele é bem fluida. Eu sei que não é o melhor livro do mundo, mas quando eu vi que era um romance com mistério, pra mim foi um prato cheio, porque eu amo esse tipo de história. Eu amo história, então qualquer coisa envolvendo isso eu quero ler. Baseado em história real ainda, então pra mim foi muito bom. Uma coisa também que tá no livro é sobre os estigmas de São Francisco, que tecnicamente seriam as mesmas feridas que Jesus Cristo sofreu quando foi crucificado. São Francisco teria ganhado esses estigmas, que seria os buracos dos pregos nas mãos e nos pés, e mais uma ferida de lança no tórax. E daí também tem essa parte, tipo, o que era a verdade dos estigmas, por que São Francisco foi o primeiro santo a receber isso. O Conrad começa a discutir com Deus e o mundo. Ele já é uma pessoa não bem-vinda no santuário, porque o santuário é comandado pela parte da ordem que vive o dinheiro. Então, quando ele vai para a cidade, ele tem que lutar contra si mesmo, contra as pessoas que querem matar ele. Então essa parte da história é muito interessante, é toda uma crescente, assim, e no final tu fica perdido, porque tu começa a duvidar de si mesmo também. Meio que tu começa a viver o que o Conrad viveu no começo do livro, sabe? Então é muito interessante. Pelo menos pra mim foi isso. Esse mensageiro, que é a Amata, ela se torna uma personagem muito importante também no livro. Ela vira amiga do Conrad e eles têm uma amizade muito bonitinha, assim. Ela é bem mais nova, mas ao mesmo tempo que é uma amizade, eles não sabem se é um romance. Só que o Frei, ele é um Frei, né? Então vive o celibato. Ele não sabe o que ele tá sentindo também em relação a isso. E toda a evolução do Conrad é muito interessante, e ele duvidando de si mesmo, e a gente, o leitor, aprendendo a história, assim.
É isso, gente. Foi um livro que eu precisava ler naquela hora, sabe? É um livro não muito leve, mas também não muito pesado e que fez muito bem. Foi muito boa a leitura e vale muito a pena, eu recomendo muito. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.